Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus para vocês. Para você que está nos visitando e não me conhece, eu me chamo Guilherme, faço parte aqui da liderança da Igreja Bíblica Urbana. E após esse tempo que nós tivemos de quaresma e de preparação para a Páscoa, hoje a gente inicia uma nova série de palavras. Então, após todo esse tempo de quaresma e de preparação para a Páscoa, hoje a gente vai iniciar uma nova série de palavras. E antes de eu explicar um pouco sobre essa série de palavras, eu quero fazer uma pergunta para você e que você fique refletindo até ao longo dessa palavra. Mas antes, não é um tipo de pergunta que a gente pode ter assim em algum momento da nossa vida de será mesmo que Deus existe? Ou aquela pergunta de será que está escrito na Bíblia que é verdade? Foi inspirada por Deus? Não é esse tipo de pergunta, ainda que seja muito importante a gente saber as respostas para isso. É uma pergunta que gera um incômodo na gente, mas é uma pergunta muito simples. Você está crescendo? E os jovens aqui, temos aí o Rodrigo. Os jovens às vezes podem pensar essa pergunta, você está crescendo no sentido de estatura, de idade, mas na realidade não é isso. E até mesmo os mais velhos podem estar pensando assim, talvez eu estou crescendo em responsabilidade, trabalho, carreira, financeiro, construindo às vezes um patrimônio, alguma coisa assim. Embora tudo isso seja muito bom e importante até para a nossa vida, não é isso. Não é esse tipo de crescimento. A pergunta é, você está crescendo com Deus? E a pergunta mais individual é, eu estou me tornando um cristão maduro na fé? Porque às vezes existem momentos dentro da nossa caminhada cristã de que a gente entra na fé, a gente recebe o perdão, a gente começa a frequentar a igreja e em algum momento a gente percebe de que a gente está parado, de que a gente está estagnado. E aí a gente volta às nossas orações rasas, às nossas listas de pedidos para Deus, que a gente abre e acha que Deus é só um realizador de pedidos. Ou os mesmos pecados que a gente cometia lá atrás, as mesmas dúvidas de quando nós iniciamos na caminhada e a gente não conseguiu solucionar na nossa mente, com a mesma distância de Deus que nós tínhamos 5, 10, 15 anos atrás. Mas a gente não costuma falar sobre isso abertamente, né? Então hoje, a gente começa essa série para a gente abordar sobre esse tema. O nome dessa série é Imago Christi, Maturidade em um Mundo Quebrado. E o que basicamente isso significa? Imago, ou imago, significa imagem, representação. E se você já leu lá em Gênesis, ou se já escutou alguma pregação em Gênesis, você com certeza já ouviu falar sobre aquela palavrinha Imago Dei, né? Lá em Gênesis 1, do 26 ao 27, você vai encontrar sendo descrito ali que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E isso é o Imago Dei. E Imago Christi não é muito diferente disso. A gente consegue fazer a relação de que é a imagem de Cristo. E isso não é só um título bonito para essa nova série, não é só para trazer a beleza nesse título, mas Paulo lá em Romanos 8, 29, ele descreve que Deus predestinou os seus para serem conforme a imagem do seu Filho, conforme a imagem de Cristo. Em outras palavras, a meta da nossa vida cristã, o destino daqueles que entregaram a sua vida para Cristo, é ser progressivamente transformado para se parecer cada dia mais com Cristo. E isso é maturidade na fé, em poucas palavras. Não são os acúmulos de anos que a gente tem na igreja, não é apenas o conhecimento teológico que a gente pode ter, tampouco é uma ausência de pecado durante a nossa caminhada. Não é nada disso, mas é um movimento. É caminhar na direção de Cristo, sendo transformado por Ele, dia após dia, na presença dEle. E faz todo sentido quando a gente olha
para o título dessa série como um todo, porque a maioria das vezes a gente nem sequer sabe responder o que é ser maduro na fé. Muitas vezes a gente não sabe responder essa simples pergunta. Ou quando até surge aquela dúvida depois que a gente entrega a nossa vida a Cristo, e agora, o que eu faço? Como eu faço para crescer? Como eu faço para amadurecer na fé? Eu não sei. O que eu tenho que fazer? Quais são os passos? E se a gente olhar para o nosso contexto secular, uma pessoa madura, geralmente, na nossa visão, é aquele tipo de pessoa mais velha, que já trabalhou muito na vida, que já passou por muitos sofrimentos, por muitas dores, por muitas dificuldades. É aquele tipo de pessoa que tem história para contar. E é isso no nosso contexto secular. Mas será que a vida com Deus, ela funciona assim? Será que é desse mesmo jeito? Será que basta a gente passar a vida inteira dentro da igreja e então assim a gente vai ser maduro na fé? Porque a verdade é que existem diversas pessoas com décadas de igreja, com décadas sentados num banco de igreja, e ainda assim vivem como se nunca tivesse ouvido o evangelho de verdade. Mas também há aquelas pessoas que em poucos anos você vê evidentemente um amadurecimento de quando ela entregou a sua vida a Cristo, e naquele pouco espaço de tempo, Cristo fez a diferença na vida daquela pessoa. Então, o que é maturidade de verdade? Ou mais, como a gente pode ser maduro no nosso contexto, no nosso mundo atual, nesse mundo quebrado, ansioso, acelerado, que sempre tenta nos fazer tirar o foco de Cristo? Essa ideia de mundo quebrado, ela não nasce de agora, não nasce recente, ela vem desde lá de trás, desde Gênesis 3, e todos os nossos sermões nessa série vão estar baseados exatamente nesse capítulo. Cada semana a gente vai ver um ângulo diferente da maturidade cristã, do que é ser maduro na fé. Gênesis 3 é o capítulo onde tudo se quebra. Uma tentação, uma escolha, uma desobediência para com Deus, e em poucos segundos aquilo que era ordem virou completo caos, o que antes tinha comunhão com Deus se torna uma distância, o que era liberdade então vira vergonha e medo, e o que era jardim virou um esconderijo para o homem. E no meio desse caos Deus aparece, não indiferente a toda essa situação que acontece ali, mas Ele traz o homem à sua presença, fazendo uma pergunta para ele: onde você está? E essa pergunta, ela expõe o coração do homem, ela expõe o nosso coração diante de Deus, porque Deus, Ele sabia exatamente, fisicamente, aonde Adão estava. E a pergunta de Deus não era para ele mesmo, não era para ele saber onde Adão estava, era para Adão. E nós vamos ver que também é para nós hoje essa pergunta, porque maturidade com Deus começa quando você para de se esconder dele e responde com verdade diante da presença e do chamado que ele faz para nós todos os dias. Eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 3 de Gênesis. Na realidade, eu queria ler também o capítulo 2, o último versículo, versículo 25, e nós vamos ler todo o capítulo 3, todos os domingos, porque vai ser aonde nós estaremos focados nessa série de palavras. E a linguagem que a gente vai ler, alguns irmãos já sabem, é NAA, então se você tiver com o celular, você pode alterar para a gente ler na mesma versão. E o versículo 25 do capítulo 2 fala assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ele produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você será formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui diante de Ti, para ouvirmos aquilo que a Tua palavra quer falar ao nosso coração, Deus. Tira qualquer distração do nosso coração, da nossa mente, que nós possamos agora, Pai, estarmos atentos àquilo que o Senhor quer falar-se nos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, sair daqui diferente de como nós chegamos, que a Tua palavra abra e mude, Senhor, o nosso caminhar, que ela nos faça, Senhor, nos aproximarmos de Ti cada dia mais. E é isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, hoje a gente vai focar ali nos versículos de 8 a 10. E lá no início do versículo 8, a palavra diz que ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Esse versículo tem algo aqui que, se a gente não presta atenção, a gente passa por cima sem perceber o que quer dizer. Deus, ele passeava ali naquele jardim. E no original, esse verbo está realmente descrevendo que não é um evento único, não é um ato isolado. A ideia é de que era um hábito, era um costume, algo que acontecia regularmente. A ideia era de que havia um padrão, uma comunhão recorrente de Deus com o homem, com a sua criação. E claramente, o desejo de comunhão com o homem sempre partiu de Deus. Porque Deus, ele não precisava caminhar no jardim para saber tudo o que estava acontecendo ali. Ele escolheu caminhar e estar perto e em comunhão com a sua criação. Então,
essa aparição de Gênesis 3 a Adão e Eva não era novidade. Era um modo de vida deles. Era o dia a dia deles natural. Uma comunhão entre o Criador e a sua criação. E isso muda a nossa leitura desse versículo, porque a grande tensão que tem aqui não está apenas no fato de Deus aparecer ali naquela tarde, mas no fato de que agora o homem não conseguia suportar a presença santa de Deus naquele momento. E esse não suportar não é um simples desconforto, é porque ele está culpado diante de Deus. Os olhos deles foram abertos e eles perceberam a santidade de Deus. E o texto até continua dizendo, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor no meio das árvores do jardim. E esse também é uma outra coisa que fica clara para nós, de que Adão e Eva, eles foram arquitetos do seu próprio esconderijo. Existe uma escolha intencional da parte deles em se esconder. E não é por acaso. Isso é fruto do coração deles corrompido pelo pecado, pelo fato deles terem comido do fruto. E isso chega a ser tão irônico, porque eles se escondem no meio das árvores que Deus havia criado. Deus sabia cada lugar que existia naquele jardim. As mesmas árvores que foram criadas como parte boa da criação, que nós vemos em Gênesis 1 e 2, foram usadas como esconderijo contra Deus. E é exatamente isso que o pecado faz com a gente. Ele não cria um mundo novo para a gente se esconder. É o nosso coração que pega as coisas boas que Deus vai nos dando. O trabalho, o relacionamento, a família, o ministério e tantas outras coisas que a gente poderia listar aqui e transforma tudo isso em árvore. E aí a gente vai lá e se esconde. Transforma todas essas coisas boas em um lugar onde a gente se esconde da presença de Deus. Um lugar em que a gente fica ocupado tempo o suficiente para não precisar responder a Ele quando Ele nos chama. Quando Ele nos faz essa pergunta, onde você está? E quantas vezes na nossa caminhada com Deus, Ele nos chama através de uma palavra, através de uma pregação, num momento de silêncio na nossa casa, através de um irmão numa mensagem durante a semana, e aí você percebe que você estava longe. Não porque Deus mudou, mas porque você foi se afastando por causa do seu pecado, e esse pecado começou a afetar a sua comunhão com Deus, começou a afetar o seu caminhar com Ele. Isso porque em algum momento você escolheu algum desses esconderijos para se afastar dele. E esse é o primeiro ponto dessa pregação. Você pode estar perto de Deus, você pode estar aqui, mas ainda assim estar escondido. E existe um detalhe incrível que alguns estudiosos falam sobre essa parte do jardim, é que o Éden não era apenas um jardim bonito. Ele podia ser entendido como um tipo de templo, o lugar onde a presença de Deus se manifestava claramente aos homens, onde o homem se aproximava de Deus sem nenhum impedimento, e havia uma comunhão direta do Criador com a sua criação. E Adão e Eva, eles foram colocados ali exatamente com uma vocação: viver na presença de Deus, cuidar daquele lugar sagrado, habitar com Deus naquele espaço, naquele jardim. Então, quando eles se escondem, não foi apenas uma desobediência da ordem que Deus havia dado para eles, foi a perversão completa daquilo para o qual eles foram criados, daquilo para o qual Deus os chamou a fazer. Eles foram feitos para viver diante de Deus em comunhão e obediência, e usaram aquele mesmo lugar para fugir dele. E 2 capítulos à frente de Gênesis 3, lá no capítulo 5, no versículo 22, aparece um homem chamado Enoque. E é interessante porque a Bíblia diz uma pequena parte sobre Enoque, que é: Enoque andou com Deus. E o mesmo verbo usado em Gênesis 5 sobre andar, sobre caminhar, é o mesmo que foi usado ali no Éden. Enoque, mesmo vivendo em um mundo já quebrado, fora do jardim, marcado pela queda e pelo pecado, ele viveu algo que apontava
para aquilo que Adão havia perdido lá no jardim: a comunhão sincera com Deus. E essa comunhão com Deus não é um evento ocasional, quando a gente para de fazer os afazeres do nosso dia a dia e deixa aqueles 15 minutinhos ali, rapidinho, para a gente orar e ler a Bíblia, e só está com Ele de vez em quando. Comunhão com Deus, ela se expressa num caminhar constante. Não é um evento isolado, onde a gente para um dia na semana e fala com Ele, mas é uma direção de vida produzido pela graça. E isso, meu irmão, isso é maturidade. Não é perfeição, até porque a Bíblia não fala que Enoque era perfeito, mas que ele era um homem que, mesmo no mundo quebrado, viveu uma vida direcionada por Deus e andando com Ele. E para ficar claro esse ponto, existem duas formas da gente se esconder de Deus aqui mesmo, dentro da igreja. E a primeira e a mais óbvia é o afastamento. É aquela pessoa que vai deixando de orar aos poucos, até ela deixar de parar de orar. Ela vai deixando de ler a Bíblia. Um dia ela lia um capítulo, daqui a pouco ela lia meio capítulo, daqui a pouco ela lê um, e daqui a pouco ela já não lê mais nada. Falta aos cultos, e aí ela vai deixando de ter comunhão com os irmãos. Ela tem consciência de ter se afastado, mas ela faz isso deliberadamente. E existe uma segunda forma. E a gente pode até achar que essa é a mais perigosa, essa primeira. Mas eu acredito que essa segunda é a pior. Porque existe aquela pessoa que não falta nem um domingo. Que se deixar, ela pode servir todo o domingo no ministério. Tem as respostas de todas as perguntas bíblicas que você pode fazer. Mas que durante a semana, ela não está debruçada sobre a presença de Deus. Ela não busca a Deus de verdade. Ela não busca a Bíblia. Ela não ora. E esse é o pior cenário. Ela está no jardim, mas ela está escondida no meio das árvores. E a maturidade com Deus começa quando a gente para de confundir que presença religiosa é comunhão real com Deus. Esses são dois exemplos claros de maturidade e de não maturidade, porque Adão ele estava no jardim, mas ele se esconde. E Enoque, pela graça, no mundo quebrado, no mundo afetado pelo pecado, ele andou com Deus. E para ilustrar melhor ainda esse ponto, tem um filme que eu gosto muito, alguns vão saber provavelmente, que é O Senhor dos Anéis. E o Tolkien, ele criou um personagem, ele criou um personagem que é o Gollum. E o Gollum, ele era um hobbit, como qualquer outro, assim, uma espécie de hobbit naquela altura, como qualquer outro ali da Terra-média. Mas em determinado momento da sua vida, o Gollum ele encontra um anel, o anel do poder. E esse anel, que deveria ser para ele só mais um objeto, acaba se tornando cada vez mais algo central na vida dele. Ele foi abrindo mão de tudo. Ele foi abrindo mão dos relacionamentos, ele foi abrindo mão da luz do sol, ele foi abrindo mão da sua própria aparência, e tudo isso para ele ficar com um anel. E ele literalmente foi se escondendo. Porque, se você já viu o filme, ele vai parar nas profundezas da terra, sozinho, em trevas, abraçado àquilo que o destruía. E o mais perturbador não é o fato dele ter se escondido, é que ele chamava o anel de meu precioso. Aquilo que o aprisionava, ele tratava como tesouro na vida dele, como se fosse a coisa mais importante que ele tinha. E isso é o que acontece quando a gente escolhe o esconderijo e não responde quando Deus nos chama. Com o tempo, esse esconderijo, ele vai se tornando a nossa identidade. A árvore vai virando o nosso lar. E aí a gente passa a chamar de meu precioso exatamente aquilo que está nos afastando de Deus. E você pode estar assim hoje aqui. Pode ser que você esteja sentado na sua cadeira e esteja literalmente escondido de Deus. A pergunta que o texto nos faz é: onde você está? Diante de Deus hoje, onde você está?
Porque essa é exatamente a pergunta que Deus faz no versículo seguinte, e aí é onde a gente entra no segundo ponto, que é a pergunta de Deus revela realmente quem você é. Lá no versículo 9, o Senhor chama o homem e lhe diz: onde você está? Onde você está, Adão? E talvez no versículo 9, esse seja, e a gente esteja lendo um dos versículos de uma das perguntas mais pesadas que a gente pode ter na Bíblia. Adão, ele está escondido no meio das árvores, e quando Deus pergunta isso, não é porque Deus está confuso, não é porque Deus não sabe onde Adão estaria. Ele não foi ali no jardim naquela tarde e ele pensou: nossa, que estranho, toda tarde a gente estava aqui, Adão hoje não apareceu. A pergunta não é nesse sentido. O mesmo Deus que conhece cada estrela pelo seu nome, que conhece os seus pensamentos antes mesmo de você pensar, esse Deus perguntou sabendo exatamente aonde Adão estava naquele jardim. Então por que é que Deus pergunta? Porque aqui Deus está trazendo o homem para prestar contas diante dele. Adão, ele quebra a aliança, ele desobedece uma ordem direta de Deus, e agora Deus entra no jardim não apenas como um pai que caminhava todas as tardes com seu filho pelo jardim. Agora ele entra como um juiz daquela aliança que foi quebrada. E esse juiz chama o seu réu para comparecer, não porque não sabe o que aconteceu, mas porque o homem precisa responder por aquilo que ele fez. Precisa assumir a sua responsabilidade. E essa pergunta é uma convocação para Adão. Mas é interessante porque Deus não começa diretamente com uma sentença para Adão. Ele abre a conversa com uma pergunta, que é essa pergunta que a gente já ouviu. E é exatamente aqui que o evangelho começa a aparecer. Porque Deus dá ao homem culpado a oportunidade de comparecer diante dele antes que o julgamento seja executado. E isso é muito significativo, porque o Adão, naquele momento, ele estava debaixo de uma condenação imediata. Ele havia ofendido a santidade de Deus. Deus não se junta com o pecado. E em vez de silêncio, então Deus o chama para perto. Isso, meus irmãos, não é Deus fingindo que nada aconteceu naquele momento. É Deus sendo misericordioso dentro do próprio julgamento dele. Porque graça não é Deus ignorando o que você fez. É Deus agindo a seu favor, apesar do que você fez e apesar do que você merece. E essa pergunta confronta. Deus não trata o esconderijo como algo normal, meu irmão. Ele expõe aquilo que Adão estava tentando esconder. Ele força Adão a se ver como realmente ele estava naquele momento. Nu, culpado, escondido, longe de onde ele deveria estar, que era caminhando com o Senhor. E a graça aqui, ela não é suave. É a graça que expõe o pecado para então poder te restaurar. E esse movimento de Deus tomando a iniciativa de ir até o homem é só o começo de um eco que vai ser realizado ao longo de todas as Escrituras. É o padrão de Deus ao longo de tudo que Ele vai fazer na história com o homem. E a iniciativa, meu irmão, a iniciativa não vem do homem. Jamais viria de nós. Ela inicia, ela parte de Deus. Então essa pergunta chega para nós nos dias de hoje. E você não precisa se esconder, porque Deus já sabe a resposta. Deus já sabe qual é a resposta correta que você deveria dar a Ele. Então, onde você está? A pergunta é para que você se veja como realmente você está agora. Para que você realmente se veja como você está vivendo a sua vida diante de Deus. E a gente sempre tem uma resposta pronta para essa pergunta. Se alguém chegasse hoje para a gente e perguntasse isso para nós, muito provavelmente a gente falaria: não, eu estou bem, eu estou firme, estou lendo a Bíblia, estou buscando a Deus, normal. Essa é a resposta padrão que a gente tem para dar. Mas no fundo a gente não está. E esse fundo é onde Deus vai.
aonde você está tentando criar um esconderijo, mas Deus vai até lá. E a verdade é que ao longo do tempo, a gente vai escolhendo árvores e a gente vai se escondendo atrás de cada uma delas. Mas a pergunta é, Deus está te dando uma nova oportunidade. Quando você vai parar de fugir dele? Porque maturidade com Deus é aprender a responder essa pergunta com honestidade. Senhor, eu me escondi. Senhor, eu escolhi as árvores. Eu escolhi estar longe. Mas eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço o meu estado atual diante de ti. E essa honestidade é exatamente o primeiro passo para um arrependimento verdadeiro no nosso coração. E é aí que entra o terceiro e o último ponto. Você não precisa mais se esconder de Deus. Lá em Gênesis 3:10, ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. A resposta de Adão, meus irmãos, a gente pode dizer que ela é parcialmente honesta. Ele até reconhece o estado dele atual, porque se a gente reparar bem, ele fala, eu ouvi, eu temi, e então eu me escondi de ti. Primeiro ele ouve a voz de Deus, ele reconhece aquela voz, não era uma voz desconhecida para ele. É a mesma voz que caminhava junto com ele todas as tardes. Só que agora, essa voz ela vem carregada de um peso, de medo, porque os seus olhos foram abertos. E eu acho incrível como o primeiro medo relatado na Bíblia, ele não vem de um animal selvagem, ele não vem de uma tempestade ou de um poder da natureza, e nem mesmo da morte. O primeiro medo relatado na Bíblia foi de Deus, foi da voz de Deus. E não é aquele tipo de medo que é bom, de respeito por Deus. É exatamente um medo que vem carregado de uma culpa. A sensação é basicamente quando a gente era pequeno, e minha mãe ela vai poder confirmar bastante sobre isso, eu jogava bola na sala, e minha mãe tinha lá uns vasos assim, pelas prateleiras, e eu quebrava quase todos eles. Só que quando quebrava, vem aquela voz da sua mãe lá no fundo lá, menino, o que é que você quebrou agora? E é bem essa sensação. É um medo carregado de culpa, de quem sabe que fez errado e que não quer assumir aquilo que fez. E no capítulo 2, lá no versículo 25 que a gente leu, a gente viu que Adão e Eva, eles estavam nus e eles não se envergonhavam de estar nus. A nudez era inocente, havia liberdade, havia comunhão, eles não tinham nada do que esconder diante de Deus. Mas depois da queda, depois do pecado, os olhos deles se abrem e aquilo que antes era normal, agora vira vergonha, vira culpa. A nudez não deixou de ser algo físico, mas agora ela expõe algo que não existia antes. Porque nudez diante de Deus não é esse apenas algo físico, é a sensação de ser visto como você realmente é, sem a performance de estar servindo no ministério, sem as máscaras que a gente coloca para estar aqui todos os domingos, sem essa versão editada que a gente posta nas redes sociais. E aqui a gente tem que se atentar àquilo que eu disse no começo desse ponto, que é, Adão ele confessa o estado dele, mas ele confessa pela metade. Ele disse o que ele sentiu, mas ele não disse o porquê dele realmente estar nu, e agora que ele estava nu, e que agora ele está vestido. Ele não disse, olha Deus, eu desobedeci, eu comi o fruto que o Senhor proibiu, e eu quebrei a aliança, então a culpa é minha. Seria tão mais simples se ele falasse isso logo de primeira, mas ele não faz isso. E é engraçado que a confissão dele ainda vem depois. E nem é sim uma confissão, porque ele joga a responsabilidade para a mulher, e a mulher joga a responsabilidade para a serpente, e ninguém assume a culpa. Essa é uma pregação para outro dia. Mas isso é quem nós somos. E é impressionante essa habilidade
que a gente tem de confessar os sintomas e nunca confessar o motivo do nosso pecado. Eu sei que eu me afastei, mas a gente não diz o porquê que a gente se afastou. Eu sei que eu estou longe de Deus, mas a gente não assume a responsabilidade do porquê a gente está longe de Deus. Eu sei que eu errei, mas já tem alguma coisa ou alguém para culpar por esse erro. E maturidade com Deus é saber diferenciar entre confessar o desconforto e confessar o pecado. Diante de Deus, a gente tem que confessar o nosso pecado e não aquilo que nos deixa desconfortáveis. E para fechar esse ponto, a gente viu que Adão ele estava nu. E Deus não deixou os dois assim. No versículo 21 desse mesmo capítulo 3, depois do julgamento, depois da sentença, o texto diz que o Senhor fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Deus cobriu a nudez que o homem não conseguia cobrir. Mas para cobrir essa nudez do homem, houve um sangue derramado. Ainda que o texto não diga isso, se tinha pele, algum animal deveria ter morrido para que fosse coberto. E esse é o primeiro sacrifício registrado na Bíblia. E ele vem diretamente de Deus. E isso aponta diretamente para Cristo. Adão, ele se escondeu nu, com vergonha. Mas Cristo foi para a cruz nu e sem nenhuma vergonha, sem nenhuma culpa. Ele foi para lá e morreu pela minha e pela sua culpa, pelo meu e o seu pecado. Onde Adão fugiu e se escondeu, Cristo, ele vai até lá, a cruz, e ele se entrega por nós. Onde Adão disse, eu tive medo e me escondi, Cristo disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua, Pai. Cristo fez o que Adão falhou em fazer em todos os momentos. Ele ficou diante de Deus completamente exposto, sem nenhum esconderijo, sem fuga, sem transferência de culpa, para que eu e você nunca mais precisássemos nos esconder diante dele. E isso é o que muda tudo na sua relação com Deus. Você não precisa se apresentar arrumado diante dele. Você não precisa resolver a sua vida primeiro para se apresentar e orar a ele. Você não precisa de uma versão melhor de você antes de você se aproximar dele. Porque aquilo que te cobre diante de Deus não vem de você. E nem nada que você tenha pode oferecer e que possa oferecer, mas vem de Cristo, daquele que é o único Salvador das nossas vidas. E você não se veste para se aproximar de Deus. Você se aproxima e então Ele te veste. E para concluir, primeiro eu quero falar para você que um dia já entregou a sua vida a Deus, mas que tem andado escondido diante dEle. Maturidade com Deus é você chegar diante dEle e ser sincero. Expor as suas falhas, os seus medos, os seus pecados. Deus se agrada de um coração quebrantado, de um coração humilde. Você não precisa se esconder dele. Ele te conhece melhor do que ninguém, melhor do que o seu marido, melhor do que os seus pais. Lá no Salmo 139 diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces os meus pensamentos, e ainda que a palavra nem chegue à minha língua, tu já conheces toda. Não existe esconderijo diante de Deus, meu irmão. Por mais que você crie árvores ao longo do caminho, mas ao mesmo tempo, não existe lugar mais seguro do que estar exposto completamente diante de Deus. Então para de tentar se esconder o que Deus já viu que você fez. Para de tentar sustentar uma versão que não é a real, que não é você. Hoje, Deus está te perguntando onde você está. Responda essa pergunta com sinceridade, mas não espere mais tempo para voltar e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Mas eu também queria falar para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e que porventura você tem vindo domingo após domingo aqui, tem ouvido da palavra. Deus também faz a mesma
pergunta para você: onde você está? Isso não é para te destruir. Isso não é para te envergonhar pelos seus pecados do passado. Mas é porque Cristo foi até o esconderijo mais fundo, a cruz, para que você não precisasse se esconder. Não há nenhum pecado que não possa ser coberto pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Então, se você tem ouvido essa pergunta, a resposta não precisa ser perfeita. Você não precisa ser perfeito. A resposta é muito simples. Senhor, eu me escondi. Eu escolhi estar nas árvores até agora. Eu estava longe e eu sei disso. E esse é exatamente o primeiro passo para um arrependimento verdadeiro diante de Deus. E você pode orar aí no seu lugar mesmo. Você não precisa vir aqui na frente, a gente não faz esse tipo de momento de constrangimento. Você não precisa levantar a mão do seu lugar. Você não precisa de uma oração especial para isso. Você só precisa ser sincero diante de Deus e abrir o seu coração e expor as suas falhas, os seus medos e os seus pecados e reconhecer de que Ele é o Salvador da sua vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que ela nos expõe, mostra, Senhor, os nossos pecados, mostra tudo aquilo, Senhor, que temos feito de errado diante de Ti, Deus. Mas que não fique somente nisso, que nós possamos não criar novas desculpas para nos arrependermos diante de Ti, Pai. Mostra para nós tudo aquilo que tem sido árvore no nosso coração, tudo aquilo que tem nos afastado de termos um relacionamento com Deus, contigo, Pai. Pai, nos ajude dia após dia a sermos parecidos com Cristo. Pai, nós reconhecemos de que nada temos para oferecer, de que nada somos, mas agradecemos porque hoje nós podemos orar livremente, nos colocarmos diante da Tua presença, nos colocar como pecadores e falhos, porque Cristo um dia morreu por nós, Pai. Deus, se há alguém aqui que hoje fez essa oração, Pai, receba esse coração, Pai. A nossa oração é que o Senhor transforme vidas. Não há outro motivo que nós estamos aqui, Pai, senão pregar a Tua palavra para que pecadores se arrependam, Pai. Então, que hoje nós saiamos daqui com isso em mente, que haja arrependimento por aquilo que temos feito, que haja arrependimento pelos nossos esconderijos, que haja arrependimento por tudo aquilo que tem nos afastado de termos uma vida diante de Ti, plena e em comunhão, Pai. É isso, Senhor, que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.